assim a palavra de Deus, primeira carta de Pedro, capítulo 2, de 18 a 21. Servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus, pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar sofrimento, se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso? Mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. Palavra do Deus bendito. Queridos irmãos, que passagem extraordinária. Imagine um médico clínico geral. Você chega com dor de barriga, e lá no armário dele ele tem o remédio para dor de barriga. Chega outro com dor de cabeça, lá no armário tem remédio para dor de cabeça. Chega com crise renal, ele vai no armário, sabe qual é o remédio para crise renal, e assim por diante. Ele precisa saber, primeiro ele precisa ter no armário e saber qual medicamento é apropriada para o diagnóstico e o tipo de dor ou de problema que a pessoa está passando. Não é assim? Eu comparo as Escrituras Sagradas a um grande armário com remédio para tudo quanto é problema, dor, tudo. Basta você saber qual é o diagnóstico, qual é o tipo de dor ou de problema e saber qual a passagem bíblica, qual a provisão divina para orientar naquele caso. A Bíblia, a palavra de Deus, é completa. É completa. Não seria uma lástima se o médico tem um armário cheio de medicação para todo tipo de doença, e ele não soubesse que aquele remédio é o remédio que aquela pessoa com aquela dor precisa, não só para passar a dor, mas curar a enfermidade. Seria uma lástima. Pois é uma lástima quando o povo de Deus não conhece a Bíblia Sagrada. E diante das múltiplas situações, circunstâncias, tribulações, adversidades e dores, e você não sabe qual passagem é a mais apropriada, tanto para você, quanto para quem Deus coloca no teu caminho. Seria uma lástima, e é uma lástima. Irmãos, esta passagem, ela é uma provisão de Deus maravilhosa para nós. Ela vem ao encontro de uma grande necessidade nossa, que muitas vezes passa despercebido. Nós estamos vivendo numa cultura onde o slogan é: pare de sofrer. O tema, o lema, o slogan da cultura é: pare de sofrer. Alguém está te fazendo sofrer? Tire da sua vida. Alguma coisa está te fazendo sofrer? Arranque, elimine. Quais são as causas da tua tristeza e do teu sofrimento? Arranque fora. É por isso que as amigas dirão: o teu marido está te fazendo sofrer? Larga ele. Não importam as consequências. O que acontecerá com os filhos, com o testemunho? Está sofrendo? Abandona. Você está
no emprego, está sofrendo, larga. Estamos vivendo numa cultura que está desacostumada com o sofrimento, que não quer, não admite, em hipótese alguma, sofrer, passar tristezas, não quer. E os cristãos estão intoxicados e contaminados com o pensamento majoritário, predominante da cultura, e também já absorveram esse princípio mundano: pare de sofrer. Mas nós veremos que o sofrimento é inerente à fé cristã. Quem não quer ser cristão, ou quem não quer sofrer, não deve ser cristão. Deve realmente não aceitar a Cristo e abandonar a fé, porque é impossível ser cristão e não sofrer. Faz parte da vocação cristã, nós veremos no texto bíblico. No beabá da doutrina do apóstolo Paulo, segundo Atos 14, 22, por todas as igrejas recém-plantadas, ele ensinou aos irmãos que em meio a muita tribulação é necessário entrar no reino do céu. Então ninguém entrará no reino do céu a não ser em meio a muita tribulação, sofrimento, tristeza. Mas nós não gostamos disso. E aqui nós temos uma orientação do apóstolo Pedro para os escravos, os servos, que não tinham liberdade, eram escravos, não eram donos de si mesmos, e que estavam numa relação de submissão à autoridade dos seus senhores. É preciso destacar que não há endosso, não há legitimação bíblica para a escravidão. Naquele momento, os cristãos eram minoria, a sociedade se organizava e se estruturava, se estratificava daquele jeito. A escravidão era milenar, era parte da cultura. Por isso, e em virtude da minoria, e pelo fato de que havia uma preocupação evangelística, o apóstolo Pedro orienta aos escravos, servos, como deveriam se comportar em relação aos seus patrões e aos seus senhores. Mas não projetem na escravidão do Oriente Médio aquilo que você lembra nos filmes americanos e brasileiros, onde a escravidão, sobretudo, era por motivo racial. Por considerar uma raça inferior, ela deveria ser subjugada, maltratada, explorada até a morte. A escravidão, nos tempos bíblicos, ela poderia se dar como consequência da guerra. Prisioneiros de guerra agora serão escravos para trabalhos. Poderia também ser consequência de sequestro. Era comum um povo invadir um outro povo para sequestrar pessoas para trabalhos forçados no seu país. Outras pessoas estavam endividadas, não tinham como o que pagar, se vendiam como escravos, e a sua família. Portanto, haviam escravos médicos, artesãos, músicos, cozinheiros, administradores, pessoas cultas, preparadas e treinadas. Vejam o caso de José, escravo no Egito, com uma capacidade administrativa tal que se tornou governador. Não deixou de ser escravo, mas foi usado para uma tarefa administrativa em virtude da sua capacidade. Lembremos de Daniel e seus 3 amigos, que pertenciam à nata da sociedade judaica, agora deportados na Babilônia, e que preencheram cargos de elevada confiança, de gestão administrativa,
Daniel, então, cumpriu um papel amplo de gestor das coisas do rei, mas era um escravo, não por motivo racial, por motivo de guerra. E numa relação entre escravos e senhores, que não dá para comparar entre empregado e patrão hoje, porque você, se não está satisfeito com o patrão, você pode pedir demissão. Um escravo não podia pedir demissão. Ele podia tentar comprar a sua liberdade, mas ele não podia se desfazer da servidão. Nós temos aqui uma orientação. Nessa orientação de Pedro, sobre como os escravos, servos, deveriam se comportar em relação aos seus senhores, tem um princípio que se aplica a todo tipo de relacionamento, onde existe autoridade e submissão. Onde quer, por exemplo, na igreja, os pastores e diáconos são líderes, têm autoridade constituída, e tem os membros que são liderados. Há uma relação de autoridade e de submissão. Os irmãos observem, capítulo 2, verso 13, olhem aí. Pedro está dizendo, sujeitai-vos, ou submetei-vos, o que implica em obediência a toda autoridade humana. Esse é o princípio. O marido em casa, segundo as Escrituras, é a autoridade constituída por Deus. E a esposa e os filhos devem submissão, obediência e sujeição à autoridade divinamente constituída. Aqui ele vai dar o exemplo do rei e do governador. Onde tiver a autoridade constituída e estiverem aqueles que estão sob essa autoridade, esse princípio deve ser usado. Por isso, o verbo sujeitai-vos, do verso 13, a toda autoridade humana. Os pais são a autoridade sobre os filhos. Os filhos devem estar em sujeição, em submissão aos pais. A esposa está sob a autoridade do marido. Os alunos estão sob a autoridade do professor e da direção da escola. Os empregados estão sob a autoridade dos seus patrões e dos seus líderes. Onde quer que haja uma relação de autoridade e submissão, o princípio deve ser aplicado. Por isso, no versículo 18, Pedro vai repetir o mesmo verbo, dizendo, servos, sujeitai-vos. Agora no capítulo 3, verso 1, mulheres, do mesmo modo que os escravos, servos, devem se sujeitar aos seus senhores, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido. Então nós temos uma sequência de ensinos sobre como nós vamos lidar com as autoridades constituídas, reis, governadores, e como os escravos lidarão com os senhores, e como as esposas lidarão com os maridos. E tem um princípio abrangente, amplo, irrestrito, que se aplica a tudo. Se aplica ao pastor e os diáconos, e a igreja se aplica a tudo. E nós precisamos aprender. Um outro ponto importante para destacar antes de entrar no texto, é que na nossa mente, no nosso coração, a única razão pela qual devemos sofrer é a perseguição religiosa. Eu sou cristão, e alguém não quer Cristo, não quer a fé em Cristo. Pode ser o Estado, pode ser o patrão, pode ser o cônjuge, pode ser um amigo de trabalho, e você está sendo perseguido por causa da sua fé, perseguido a negar a Cristo, negar a palavra de Deus. Então, Jesus disse que aquele que sofre por amor a Ele,
é bem-aventurado. Mas ele sofre pela questão espiritual, religiosa, pela questão da fé. Mas agora nós aprendemos com o apóstolo Pedro que essa não é a única razão para o cristão sofrer. O cristão convertido, que ama o Senhor, ele aprenderá que, por causa do Senhor, ele também é chamado a sofrer, a suportar tristezas e a suportar sofrimento, quando ele está numa relação de autoridade e submissão. Por isso, o exemplo familiar, uma esposa que tem um marido rude, um marido grosseiro, egoísta, que não a trata bem, até mesmo a maltrata. Ela deve ser submissa à liderança dele? O apóstolo Pedro vai dizer sim, ela deve ser submissa. Mas não é injusto, é correto suportar tristeza e um sofrimento que você não merece? Sim. Ninguém quer e ninguém gosta, mas o apóstolo Pedro vai nos dizer que, por causa do Senhor, nós devemos nos submeter às autoridades constituídas por Deus. Não é por causa delas, é por causa do Senhor. E muita gente não aceita isso, porque nenhum de nós gosta ou quer sofrer. O lema é: pare de sofrer. O marido faz sofrer, chuta ele. O patrão faz sofrer, prejudica o patrão. Vou dar um exemplo. Um empresário da igreja perguntou: pastor, tem alguém na igreja para indicar para trabalhar? Tem. Ele foi trabalhar lá. Mas ele era um empresário grosseiro, estúpido, tinha um modo muito ruim de tratar, ele destratava os seus funcionários, e é óbvio que havia muita raiva contra ele, e muitos só o suportavam porque precisavam do emprego. E aquele irmão uniu-se àquelas pessoas para falar mal do patrão. Eles começaram a boicotar o trabalho para prejudicar o patrão. Começaram a ter várias atitudes e ele participou daquilo, porque ele não quis suportar o sofrimento, não por causa do patrão, mas por causa de Jesus Cristo. Aí sabe o que aquele empresário disse? Olha lá, cristão, olha o testemunho dele, maledicente, participou de roubo, boicotou a empresa, e a atitude dele, por ser cristão, repercutiu mal, muito mal, dentro da empresa. E o nome do evangelho ficou comprometido, porque aquele homem não quis sofrer, por causa do Senhor, aquelas tristezas. Ele poderia ter pedido demissão e saído, mas nunca fazer mal ao proprietário, ao patrão, nunca falar mal dele e nunca tentar prejudicá-lo. A atitude dele é uma atitude reprovável. Vamos ver no texto? Vejam aí, irmãos, não tirem os olhos do texto para os irmãos seguirem o raciocínio. Servos, escravos, não necessariamente aquele escravo que tem na nossa mente por motivo racial. Podia ser Daniel, podia ser José. O escravo doméstico. A casa era a empresa. A grande senzala nordestina, que nós ouvimos falar, não era só a casa com pai, mãe e filhos. A casa, a fazenda, era a oikos, era o local de trabalho, onde os empregados, era a empresa, era a família, era tudo. Ali era tudo ao mesmo tempo.
E aqui o termo indica os escravos que trabalhavam dentro da casa. Podiam ser mordomos, gestores, cozinheiros, músicos, podiam ser escravos com as mais diversas habilidades. Servos, a ordem é o imperativo, não é um conselho, não é uma sugestão, é uma ordem. Servos, sujeitai-vos, submetei-vos, obedecei. Como? Com todo temor. Temor a quem? A Deus. Veja o verso 17. Honrai a todos. É o que todos devem receber, honra. Amai os irmãos, mas a Deus temei. Temei a Deus, honrai o rei. Então, o que os escravos deveriam fazer? Submeterem-se, sujeitarem-se, obedecerem aos seus senhores. Como? Com todo temor a Deus. É por causa do temor a Deus, não por causa dos patrões, dos senhores, mas por causa do temor a Deus, eles deveriam se sujeitar. Essa é a primeira razão apresentada. No entanto, o apóstolo Pedro previu e antecipou-se. Provavelmente, vários cristãos escravos deveriam levantar a seguinte conjectura e especulação: isso tem uma exceção. Essa ordem de obedecer e se submeter tem exceção. Nós não devemos obedecer aos senhores maus. Nós devemos sim obedecer, nos submeter e nos sujeitar apenas aos senhores bons e gentis. Pedro, prevendo esse tipo de raciocínio, que gostaria de introduzir uma exceção, ele está dizendo: o mandamento é amplo, é geral, é irrestrito. Não há exceção. Servos, obedeçam, submetam-se, sujeitem-se com todo temor aos vossos senhores. Não importa se eles são bons e gentis, ou se eles são maus. O dever dos escravos e dos servos era submeter-se. Não tem exceção. A palavra maus, escolhe-os, da onde vem a palavra escoliose. Se o médico falar que você está com escoliose, você sabe que ele está dizendo que a sua coluna está torta. Tem alguma coisa errada lá com a sua coluna. Pois é, no sentido moral, escolhe-os era alguém torto, moralmente perverso, mau, cruel. Pedro está dizendo que a vontade de Deus é que os escravos obedecessem aos seus senhores. Se eles fossem bons, generosos, tratassem bem, fossem gentis no trato, fossem humanos com seus escravos, ou não, eles deveriam se submeter. E a mesma ordem é dada no capítulo 3, verso 1, às mulheres. A orientação para a mulher ser submissa, sujeita e obediente ao esposo, não é só aos bons maridos, aos maridos que são gentis, mas também aos que são maus. Não cabe exceção. No entanto, a nossa cultura repudia isso. Com todas as forças. Dizer algo como isso aí fora, você apanha, você é apedrejado. Mas observem, agora Pedro vai dar a razão. Ele vai explicar a ordem, pois, por quê? Todos os escravos devem se submeter, obedecer e se sujeitar aos senhores bons e maus, pois digno de louvor é o que? O fato, qual?
de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Não é por causa dos senhores, é por causa da consciência para com Deus. Portanto, digno de louvor, é agradável a Deus. Deus parabeniza, Deus aplaude, Deus se agrada, se alegra, quando um filho seu, um cristão, um escravo cristão, por causa dele, por temor a ele, suporta tristezas. Essas tristezas são consequência do sofrimento injusto. Porque, irmãos, qual é a nossa reação natural? Alguém espizinha você, te trata mal, te humilha, te ofende, é grosseiro, é estúpido com você, é mau, é perverso, te prejudica. Qual é a nossa reação natural? Ódio, vingança, fazer alguma coisa para retaliar. Essa é naturalmente a nossa reação. Mas o Senhor, que está inspirando a Pedro, está deixando claro que se você suportar tristezas, e aqui a palavra abrange aquela tristeza da alma, aquela amargura, a dor no coração, aquela tristeza tremenda que toma conta da gente, e ela é produto de um sofrimento que é injusto, ou seja, você não fez nada para merecer, você não fez nada de errado, mas mesmo assim, o Senhor tratou mal o escravo, o marido tratou mal a esposa. Diante de Deus, é digno de louvor. Deus se agrada quando os seus filhos suportam tristezas, sofrem injustamente e não se rebelam, não se vingam, não retaliam, não adotam o lema olho por olho, dente por dente, por temê-lo e por causa da consciência para com ele. Havia uma preocupação entre a moral e a ética e a evangelização. Se um escravo cristão fosse rebelde, malcriado, respondão, desobediente, preguiçoso, ladrão, o Senhor diria, esse cristão, e ele nunca creria. Irmãos, vejam, olhem o verso 12, por favor, aí do capítulo 2. Olha o que Pedro diz: seja correto o vosso procedimento entre os gentios. Agora ele não está falando só para os cristãos que eram escravos, ele está falando para todos os membros da igreja. E ele está dizendo que o comportamento, o procedimento deles deveria ser correto. Com que propósito? Naquilo que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem vossas boas obras, eles glorifiquem a Deus. Então, cristãos, procedam de maneira correta. Eles estão difamando e caluniando vocês. Eles estão falando mal de vocês, como se vocês fossem malfeitores. Vocês não são. Então, pratiquem boas obras. Tenham uma conduta correta, porque eles verão a conduta correta, as boas obras, e eles vão glorificar a Deus. Veja no versículo 15: pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Os insensatos e ignorantes, que falam mal dos cristãos, eles serão calados. Como se cala a boca de um ignorante insensato? Fazendo bem. A vontade de Deus é que, fazendo bem, caleis a boca dessa gente.
Então, se um escravo, se fosse maltratado pelo seu senhor, se ele xingasse, se rebelasse, quisesse agredir, matar, se ele roubasse, se ele fosse preguiçoso, se ele desse mau testemunho, qual seria a imagem do evangelho que ele mostraria para aquele senhor? Qual a diferença que ser cristão fez? Ele diria: você é igual aos demais escravos, você age e reage como os outros, não tem diferença. Mas quando aquele escravo suportava o sofrimento injusto, quando ele suportava as tristezas por causa da sua consciência para com Deus, o senhor daquele escravo pensava: ele é diferente, tem alguma diferença na vida desse escravo. E era Jesus. Então, irmãos, há uma preocupação com o testemunho. Consciência para com Deus. A pessoa diz assim: eu estou aqui diante de Deus, e a Bíblia diz para eu não me vingar, não retribuir o mal com o mal. Amar quem me ama, qualquer um faz. Amar o meu inimigo, isso é digno de louvor. Ajudar quem me ajuda é normal. Ajudar quem me prejudica, isso é diferente. Só um cristão. A preocupação do apóstolo era que o testemunho dos escravos cristãos impactasse a vida dos senhores, ao ver que, apesar de maltratados, eles estavam suportando tristezas e eles estavam sofrendo injustamente. Mas por causa do Senhor, eles não agiram como os demais agiam. E então, irmãos, Pedro vai dizer no versículo 20, é uma pergunta retórica. A resposta é não. Ele pergunta: que mérito há em ter de suportar sofrimento, se cometeis pecado, e sois esbofeteados por isso? Tem algum mérito? Você pecou contra Deus e contra o próximo. Você foi julgado. Você foi condenado. E agora você vai ser castigado. A palavra esbofeteado é usada lá no Evangelho para os socos que deram em Jesus quando ele foi torturado pelos romanos. Esbofetearam ele, pancadas no rosto. Quando um escravo era rebelde, ele apanhava, ele era esbofeteado. A pergunta é: tem algum mérito se você suportar o castigo calado, se você errou? Tem gente que erra, tem gente que está errado, fez o errado, aí ele é punido, e ele ainda fica com raiva, porque ele não aceita estar sendo punido por um erro que ele cometeu. Pedro está dizendo: não tem mérito suportar um sofrimento justo. Você errou, você está sendo punido pelo seu erro, então suporte calado, suporte com paciência esse sofrimento. Ele é um castigo merecido. Você pecou, você errou. Então o patrão pune o empregado, porque o empregado só chega atrasado, sai antes da hora, falta, e ele pune, desconta. Ao receber um salário descontado, o cristão vai dizer: fui punido e isso é justo. E deve ficar calado, ao invés de reclamar, porque aquele castigo foi merecido. Portanto, Pedro está dizendo: gente, não tem mérito nenhum suportar um sofrimento se você errou. Um filho desobedeceu, o pai pôs de castigo e lhe deu uma surra, e ele cometeu uma desobediência. Se ele é um filho cristão, ele tem que apanhar calado, sofrer o castigo calado. Por quê? Porque ele errou.
e a punição é justa. E quem está sendo justamente punido não tem o que reclamar. Então não tem mérito. No entanto, ele diz no versículo 20, mas se suportais sofrimento, se suportais tristezas, quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. É muito diferente. Você fez o bem, você fez o certo, você agiu corretamente. Aí você foi maltratado pelo seu Senhor. E aí você suporta aquela tristeza, aquele maus tratos. Você suporta aquele sofrimento injusto. Injusto porque você fez o bem, você não fez o mal. Então você não merecia estar sendo punido. Aí Pedro está dizendo, isso tem mérito diante de Deus. É digno de louvor diante de Deus quando nós suportamos tristezas que são consequências de um sofrimento que é injusto, porque nós não pecamos e nós não erramos, pelo contrário, fizemos o bem, fizemos o certo, mas colhemos o mal. Suportar isso é digno de louvor diante de Deus. Imagine um filho cristão, o pai bateu nele, o pai foi grosso com ele, o pai o castigou, mas ele não fez nada de errado. É estupidez, é grosseria do pai, é maldade, é crueldade do pai ou da mãe. E ele, por causa da consciência para com Deus, por causa do temor a Deus, ele suporta aquela tristeza, ele suporta aquele sofrimento injusto pacientemente, sem xingar o pai ou a mãe, sem querer bater no pai ou na mãe, sem fazer malcriação contra o pai e a mãe, sem querer abandonar a casa, o pai e a mãe. Diante de Deus, tem mérito, é digno de louvor, se você sofrer um sofrimento injusto por causa dele, para não dar mau testemunho. Imagina um filho cristão, o pai não é, o pai maltratou o filho, ele não fez nada para merecer, e o filho suportou aquilo, e não se rebelou contra o pai. O pai vai dizer, ele é diferente dos outros filhos. Por quê? Porque ele tem Cristo, ele é cristão. Havia uma preocupação evangelizadora. Os cristãos eram minoria. Os cristãos, a maioria eram pobres, eram da classe dos escravos. Tinham pessoas ricas e intelectuais, sim, mas eram minorias. A preocupação era o testemunho. O testemunho. Paulo diz lá em Corinto que na igreja tinha irmão contra irmão na justiça, promovendo um escândalo, porque eu botei uma ação contra o irmão botou uma ação contra mim, num tribunal de ímpios, e Paulo pergunta, por que você não sofre injustiça? Você prefere, já viram aí, igrejas que brigam, e vão para um tribunal, e a imprensa fala, o juiz vai julgar uma igreja que está em litígio. Paulo pergunta, por que não sofreis o dano? Vocês não amam a Deus? Sofra o dano, mas não vá, não dê munição para o inimigo, não deixe o evangelho, a igreja, o nome de Cristo, a palavra de Deus ser blasfemada, porque cristãos estão brigando entre si, e acionando judicialmente entre si. Paulo diz, sofra o dano, mas não faça isso, para não comprometer o evangelho. E quantas vezes, aqui na cidade mesmo, a imprensa notificou uma denominação na justiça, uma briga horrível entre igrejas e entre irmãos. A preocupação, irmãos, era, vamos dar testemunho. Se essa questão vai manchar o evangelho, sofra a perda, sofra os maus tratos, mas não leve isso a público.
Não dê mau testemunho, sofra, suporte. Deve ser horrível pensar, é crueldade dizer para uma mulher que sofre na mão de um marido, e ela se submete ao marido, ela não retalia o marido, ela não odeia o marido, mas ela suporta a tristeza de ser maltratada por um marido. Eu não estou falando violência, porque isso é caso de polícia. Eu estou falando de maus tratos. A mulher vai dizer assim: eu vou divorciar. Meu marido me trata mal, eu vou divorciar. Eu vou me livrar dele. Pare de sofrer, é o que o mundo diz. Mas por causa da consciência para com Deus, aquela esposa cristã, ela suporta as tristezas e aquele sofrimento injusto, porque ela não fez nada por merecer. Se o marido dela a tratou mal porque ela errou, não tem mérito nenhum se ela suportar o sofrimento calada e pacientemente. Mas se ela não fez nada de errado e ela está sendo maltratada por um marido mau, e ela suporta isso por causa do Senhor, ela pensa, e os filhos? Ela pensa, e os vizinhos? E a família? Olha o mau testemunho que será. E quem vê vai dizer, ela suporta isso por causa da sua fé. Isso é um testemunho. Diante de Deus, é digno de louvor a esposa, o filho, o empregado, que suporta tristezas, suporta sofrimento injusto, por temer a Deus e por causa da sua consciência para com Deus. É digno de louvor, diz o apóstolo Pedro, pelo Senhor. Diante de Deus tem mérito. Deus há de te conceder galardões. Deus há de abençoar aquele que nessa vida suportou tristezas e não se rebelou por causa do testemunho, por amor a Jesus Cristo. Irmãos, no céu e no inferno haverão galardões. Quando Jesus disse que no dia do juízo final haverá menos rigor, haverá rigor, mas o rigor de Deus para com Sodoma e Gomorra será um rigor menor do que o rigor dele para Cafarnaum. Porque lá Jesus realizou os maiores milagres e o maior número de milagres. Eles viram a glória de Deus e não se converteram. Então, Deus será muito mais rigoroso no juízo final com Cafarnaum do que com Sodoma e Gomorra. Haverão graus de juízo no inferno, assim como também no céu haverão galardões. Por quê? Porque muita gente na terra não quer sofrer por causa de Cristo. Cristo sofreu para me salvar, mas eu não quero sofrer por causa dele. Se alguém me maltrata, eu revido. Se alguém me maltrata, eu dou um murro. Se alguém me maltrata, eu devolvo. Se alguém me faz o mal, eu me vingo. Eu não sofro. Eu não zelo pelo meu testemunho e pela imagem de Cristo do Evangelho. Eu não faço isso. Mas quem faz, receberá, é digno de louvor. Aos olhos de Deus, se você está suportando uma tristeza por causa dele, se você está sofrendo injustamente por causa dele, para preservar o nome do Senhor, o testemunho, diante do Senhor, isso é de alto valor. E Ele há de recompensá-lo, porque você preferiu sofrer do que desistir. E se alguém disser, ok, e a esposa que não dá conta de ser maltratada, e ela se divorcia? Bem, o divórcio é pecado, mas não é um pecado para o qual não há perdão. O único pecado
para o qual não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se um escravo não desse conta de ser tão maltratado e de suportar aquele sofrimento injusto e se rebelasse, há perdão de Deus para aquele que não aguenta. Mas ele não aguentou porque para ele mesmo foi mais importante do que o Senhor. Irmãos, eu imagino que não devia ser fácil você ser maltratado, tratado às vezes com crueldade, e suportar aquela tristeza, tendo uma faca, tendo alguma coisa que você poderia matar aquele senhor, e você não fazer isso, e você não revidar, e você suportar, uma esposa que o marido é estúpido, filhos cujos pais são maus, ruins, e aquele filho cristão, aquela mulher cristã, não é? Um membro da igreja, o pastor é soberbo, é orgulhoso, o diácono. Tem pastores, irmãos, e tem líderes que já fizeram muita coisa errada dentro da igreja, já fizeram muita injustiça, lamentavelmente, mas aquele membro suportou e não se voltou contra o pastor, por causa da sua consciência para com Deus. Quem sofre por causa do Senhor, não é por causa do marido, não é por causa do patrão, não é por causa dos pais. Quem sofre, quem suporta tristezas e sofre injustamente por causa do Senhor, por temor a Deus, digno de louvor é diante de Deus. Nós temos o desafio. Qual? O desafio de seguir nossas inclinações e nos rebelar, nos vingar, retaliar, olho por olho, dente por dente. Comigo é assim, vem quente, eu estou fervendo. E aí o evangelho é desmoralizado, o mau testemunho compromete o evangelho. Naquele momento, era tão importante que todos os cristãos aguentassem tudo o que fosse possível para que o evangelho não fosse prejudicado e para que ficasse claro que a diferença era Jesus na vida deles. Será que mudou hoje? Será que isso mudou hoje? Não. Então, amados irmãos, nós não somos chamados apenas para sofrer, porque estamos sendo perseguidos por causa da fé. Também somos chamados para sofrer por causa dele, quando nos relacionamentos onde existe autoridade e submissão, aquele que está sobre nós nos trata mal. No emprego, se você estiver sendo maltratado, peça demissão. Mas não vá falar mal do patrão junto com os outros, porque você vai fazer exatamente o que os outros fazem. Não vá roubar o patrão como os outros fazem. Mostre que você é cristão. Mostre, esposa. Você não está dando conta? Não dá conta de sofrer por Cristo? Mas não vá falar mal do seu marido. Não vá denigrir a imagem do seu marido. Não vá retaliar o seu marido. Por causa do Senhor. Quem não der conta, bem, quem sou eu para dizer fraco? Só Deus sabe como eu já suportei algumas coisas. E confesso com vergonha para os irmãos que algumas vezes eu não suportei. E eu revidei. E ganhei a questão. Mas sabe quando você ganha, mas perde? Você brigou, você retaliou, você ganhou. Mas sabe o que você conseguiu? Mau testemunho. Mas você ganhou. Mas perdeu muito mais. Então, amados irmãos, somos chamados para sofrer por causa de Cristo. Quem não der conta, lamento, mas não
receberá, não será digno de louvor. E quem dá conta, saiba que o Senhor vai te recompensar por estar suportando tudo isso por causa dEle. Por causa dEle. É por amor a Ele, ao Evangelho dEle, à igreja dEle. É por Ele. Não é pelas pessoas, é por Ele. Não sei se você está vivendo isso, mas se você está vivendo isso, se você está sendo maltratado, está aguentando firme por causa do Senhor, digno de louvor, bem-aventurado. Bem-aventurado são todos aqueles que sofrem por causa do Senhor. Vamos orar? Abaixe cada um a sua cabeça e ore. E diga: Senhor, o Senhor sofreu por mim, tanto, tanto, tanto. O Senhor sofreu por mim. Será que eu não sou capaz de sofrer por tua causa? Eu vou me desfazer do meu casamento, eu vou me desfazer, eu vou dar mau testemunho para me vingar de um patrão cruel. Senhor, me dê forças para suportar as tristezas por amor do teu nome.